Bom dia, vamos lá, vou fazer um react aqui sobre ocultismo e comunismo. Vamos ver uma visão comunista de um ocultista. Bom, o cara se diz ocultista, já tem algum tempo que ele tá aí no YouTube. Muita gente conhece, Bob Navarro. Vamos ver o que esse cara fala no MesaCast. Ele fala de... se diz ocultista, né? Vamos ver se ele tem uma visão ocultista. Vamos ver. Cristo é Lúcifer, Bob Navarro, Cortes. É lá do canal do Cortes do Isto Não É Podcast. Já começa aí com a mentira. Começa com a mentira no nome do canal. Um podcast falando que não é podcast, né? Daí dá pra gente ter uma noção de qual é a realidade por trás desse tal de Bob Navarro. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve. O problema pra Deus é vida. Compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu. Então cada dúvida, cada problema pra Deus é vida. Perdão. Cada dúvida, cada problema para Deus é vida. Então ele já começa com a premissa da existência de Deus. O ocultismo do Bob Navarro já começa com a premissa da existência de Deus. Então ele já começa com um pressuposto religioso. Um pressuposto religioso em que Deus existe e em que Deus aceita os problemas como movimento. É o que ele disse? Oh, meu Deus, falar assim, mas é movimento. Movimento. É movimento, cada dúvida, cada Como se Deus necessitasse da gente pra existir. Cada dúvida é movimento. O que a filosofia já fala isso há mais de 2000 anos. Isso a filosofia grega ocidental. Fora a filosofia que tem no Oriente. Mas como explicar isso sem parecer que Deus nos usa? Como perceber isso sem parecer que Deus nos usa? Me lembrou aquela música do Cazuza, Cobaias de Deus. Como aceitar ser uma cor nessa luz única? Por lembrar que se é a luz única... Como aceitar ser uma cor nessa luz única? Então ele sugere que todos nós somos cores separadas. Somos uma cor. Certo. É queimar no nada. Eu sempre achei muita prepotência do ser humano achar que era importante para Deus. Mas também... Mas também é triste falar que não. Porque... É triste falar que não. Bom, então nós não somos importantes para Deus. Ele tenta argumentar a ideia de que nós precisamos nos sentir importantes para Deus. é como se fosse... nós somos degradês, ó, pensa assim. Pega essa luz central, você vai ver um mínimo de 3 para baixo, 3 para cima, você centraliza, vai dar 7, você vai ver nos ângulos, vai dar 12, vai indo, 36, caixinha de lápis de cor. Vai indo, computador aí, vai indo. Concorda que chega uma hora que atrás do verde tem o verde oliva, o verde água, o verde não sei o quê. Sim. Aí atrás dele tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem várias variantes, tá ligado? Concorda que em algum momento você poderia dizer que já não é mais tão importante? Não é mais tão importante. Então a graduação das cores, que são percepções fracionadas da luz, luz na qual ele chama de luz no escuro, de Deus no escuro, não são importantes. Esse degradê, os deuses centrais e pro Deus luz, que é a Deus, soma Deus central e pro Deus luz. dos deuses centrais. Concorda que em algum momento, aparentemente parece que não vai ser mais importante. Mas você concorda que essa solidificação desse verde central só existe por causa da reunião Das outras. Tá entendendo? Solidificação do verde central. Então a cor ela é sólida. Então para que se solidifique um verde central, é preciso o degradê de todas as outras cores. Para a solidificação do verde. A solidificação da cor. Entendendo aí? Então, é igual você falar pra você, essas células não são importantes. Porque, ó, eu faço assim agora, perdeu algumas. Você raspa ali, perdi. Você tá o tempo inteiro reciclando. Sim. As suas células fazem você ou você faz suas células? As suas células fazem você ou você faz suas células? Depende. Quando eu me alimento, cuido de mim, bebo água, estou cuidando das minhas células. Então as estou fazendo. Simultaneamente elas também estão me fazendo. Mas até isso aí é um pressuposto científico com base de evidências temporárias. Evidências que nós temos até o presente. Que podem ter novas interpretações.
Você alimenta suas células ou elas te alimentam? Então, elas são importantes ou não são? Então fala, não é não. Dá pra falar isso? Não dá? Mas dá pra falar que, agora morri também? Compreende que o valor da vida, esse paradoxo é algo que Deus tenta explicar porque a gente nasce desse paradoxo. O paradoxo é o movimento. Se não fosse o paradoxo, você travava, voltava pro ponto zero e aí você tem que cuspir nessa dúvida. Daí que... Você tem que cuspir nessa dúvida. Mas ele acabou de falar que o paradoxo é o movimento. E eu vou cuspir na dúvida que faz o paradoxo e faz o movimento, por quê? Qual é a lógica? E vem o verbo, o diálogo, essa discussão, a luz de frente consigo mesmo falar, direita é pra lá, não, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Opa, peraí, vamos falar sobre isso. O movimento começa aí. Aí tem uma conciliação. Aí... Opa, ele falou algo interessante aí, uma conciliação. Mas que tipo de conciliação que ele sugere? Vamos ver. A gente vê que o movimento depende desse verbo, o verbo fez a vida. Se não tivesse perspectivas opostas... O movimento depende do verbo porque o verbo fez a vida. E quem fez o verbo? Porque o verbo é uma proclamação, certo? O verbo em si já é uma palavra. Quem fala essa palavra? Quem proclama essa palavra aí? É o Deus luz no escuro? Não tinha um verbo. Não tinha como você medir, né, contraste. Eu gostei muito disso aí, Bob. Porque, exatamente, ela diz que é um paradoxo. Um paradoxo é uma dúvida, né? Que a gente tem, né? Geralmente que a resposta não é mais que geralmente, quando a gente vê uma religião, uma religião, ela não bota dúvidas pra gente. Quando a gente busca uma religião... Opa, ele falou algo interessante aí. Uma religião não bota dúvidas, né? E o Bob falou anteriormente de que deve se cuspir na dúvida que faz o paradoxo, né? Porque senão a gente vai sentir um merda, né? Achando que não somos importantes pra Deus. A religião, ela só coloca certezas, Respostas. né? Na verdade, ela não coloca certezas, ela impõe as coisas. Certezas dela, daquela né? visão dela que vai discordar de várias outras ao Isso, redor, né? Na verdade, eles impõem as coisas, né? Fala todos os outros. A visão dela que vai discordar de todas as outras, né? Mas pra quem conhece a EDL já há algum tempo, sabe aí do que se trata essa questão de ter a própria verdade e discordar de todas as outras, né? Eu não vou nem falar, porque quem conhece sabe. Os outros estão errados e nós somos os certos. E essa visão é diferente, é totalmente diferente. Né? Por isso que eu digo, às vezes as pessoas acham que eu sou prepotente. Fala, pô, experimenta ver isso. Às vezes as pessoas acham o tom de voz do Bob Navarro é prepotente. Mas até isso aí eu não julgo, né? Você vai entender até essas outras, até estes você vai acabar entendendo. Por exemplo, isso que ele falou de... Se você olhar para o paradoxo, nem sempre, não é um só. Você vai ver uma verdade, são várias. Mas não é a mesma coisa que a luz? Sim. Imagina todas as cores se olhando de frente e falando, eu sou a luz, sem mim não tem luz. Sim. Tá certo. Mas não é isso aí que a EDL faz? Porra, de vez em quando chovia membro do EDL no meu grupo do Telegram, pregando a verdade absoluta do EDL e do Messias Bob Navarro, a reencarnação de Jesus Cristo, de Hitler e de Napoleão. Não tá? Mas tá errado também. Entendeu? E isso gera um movimento, gera conversa. Aí Deus sentava com as suas melhores partes pra conversar. Deus sentava com as suas melhores partes para conversar. Deus segregacionista esse aí, você viu? Elitista. Ele é elitista, ele tem pessoas preferidas, um conselho preferido, no qual ele conversa. E as outras ele ignora, as outras não dá tanta atenção, afinal elas não são importantes, né? Você tem os 12 deuses. As emoções conversando. Um vermelho falando, eu faria assim. O azul falou, calma aí. O amarelo, opa, já tem uma perspectiva. Então as cores conversam entre si. As cores falam entre si. É um ocultismo interessante. Aqui entre os dois. Então por que não isso aqui? Aí entre essa e essa já vai ter um outro. Então você consegue equilibrar. Não pra achar o certo a se fazer, mas pra dividir a culpa do paradoxo. Dividir a culpa do paradoxo. Quer dizer que eu devo cuspir na dúvida, cuspir no paradoxo, porque ele se trata de culpa. Então a fragmentação das cores, a divisão das cores, se trata de dividir a culpa. Então você tem, o Bob Navarro vem com um pressuposto de que as cores são culpa, são frações de culpa, e a gente precisa compartilhar a luz das cores porque elas são culpa. Vai ouvindo. Esse é o segredo.
E dá pra entender matematicamente. Sim. Aí Deus começa a coletar aliados. Cara, esses caras aqui sabem como ser Deus e nem querem. Deus começa a coletar aliados. Eles sabem como ser Deus, mas não querem. Quer dizer então que a elite de Deus sabe como ser Deus, mas não querem ser Deus, né? Eles têm o poder, têm onipotência, onipresença e onisciência, mas eles não querem ser Deus. E é por isso que Deus os escolhe para ser Deus com eles. Olha que interessante, né? Olha o paradoxo. Ele pregando o paradoxo, sendo que há pouco tempo ele disse para cuspir no paradoxo, cuspir na dúvida. Ué, mas essa dúvida dele se trata de um jogo de cintura, sofística, manipulação de conceitos para tentar definir uma verdade? Quer dizer que quando me convém eu aceito, quando não convém eu não aceito? Aí você vai explicando, você vai ensinando. Aí você tem amigos, você tem uma família. Você tem um reino. Você tem amigos, você tem uma família, você tem um reino. Mas o reino, você fala o quê? De monarquia? Um reino monarca? Então a gente vai reconstruir a Idade Média? Vai voltar para a Idade das Trevas? Na época da igreja? É um ocultista que prega religiosidade? Que quer voltar para a Idade Média? A luz só existe porque ela se divide em cores. Ela divide o brilho. Então a luz só existe porque ela se divide? Ela se divide em cores. Senão ela não existiria, né? Afinal, só existe a cor porque ela se divide em múltiplas cores? Ué, mas então, por que Deus não precisa da gente? Por que ele não precisa dessa multiplicidade de cores? Por que ele se divide? Para existir? Então ele não existia? Ué, como assim? Olha o paradoxo. Se ela achasse eu que sou a luz e brigasse, Se ela- matasse as cores, ela morria. Se ela não se dividisse, ela... Morria. Ué, mas em vários outros vídeos, o Bob Navarro, ele exalta personalidades como Hitler, como Alexandre Magno, como Napoleão, pessoas que se achavam Deus, se colocavam no lugar da luz central e matavam em nome disso. Tentavam destruir tudo o que se assemelhava à luz para eles, para que eles fossem a única luz, não é? Por que exaltar personalidades como essa, então? Compreende? Compartilhamento, a caridade, a misericórdia. Você pega por aí, ó, a gente une com matemática aqui. Por exemplo, você pega o pentagrama, é o Fibonacci, é a expansão. Sim. Você pega o hexagrama, esse símbolo aqui, já é o pi, já é um equilíbrio, né? Um coexiste com o outro. Então você pega, por que a misericórdia não a justiça? As leis da Torá levam à justiça. Não tem ninguém perfeito? As leis da Torá levam à justiça, mas um pressuposto religioso. Quem quebra uma lei quebra todas, morre todos. A justiça verdadeira diante da conta da luz leva ao quê? Se Deus fizesse a conta certinha, não ia falar, puta, sou eu sozinho me iludindo em ritmos paralelos. Deus não quer matemática exata. Deus quer o perdão. Deus não quer matemática exata, Deus quer perdão. Será que é por isso que ele criou a matemática? Será que é por isso que a matemática rege tudo? Inclusive os átomos? Ele não é tudo átomo? Tudo átomo. Deus quer perdão. Ué, então Deus é culpado? Quem culpa a Deus? Ele quer perdão de quê? Pra que perdão? Ah, a culpa. A luz é culpa, né? Tem que dividir a luz, dividir a culpa. Por isso que a luz se fragmenta, para que ela exista e divida a culpa, né? Culpa. O cultista falando de culpa. Me lembra muito o discurso religioso, né? Culpa, culpa, culpa. Manipulação emocional, não é? As cores falando, não interessa, nós estamos aqui. Imagina esse azul, esse vermelho que você vê. Estamos aqui para te acolher. Afinal, nós compartilhamos a culpa. Sinta a culpa. Se culpe. Para que nós o acolhamos. Porque nós compreendemos a verdade, não é? Uma luz, falou, não, estamos aqui. Por quê? Ah, mas eu sou a luz, eu que fiz todas vocês. Tá, mas do que você era feita lá no começo? Se não de nós. E não é Jesus? Ué, mudou? Mudou agora? Do que era feita a luz se não de nós? Então agora a luz precisa de nós? Agora a luz precisa dos fragmentos? Olha o paradoxo novamente. É assim que você cospe no paradoxo? É assim? Cuspir no paradoxo e usá-lo quando lhe convém? Usar um paradoxo para confundir a mente das pessoas quando lhe convém? É? Mas um paradoxo que as faz questionar, raciocinar a respeito do que você afirma, não pode. Aí tem que cuspir, né?
que faz esse povo se unir, como a luz juntando as cores, e não são essas cores unidas que será Jesus de volta? Esperando. Vocês vão falar, mas faz tanto tempo. As cores unidas que trazem Jesus de volta. Ué, não era ocultismo? Não era ocultista e agora já virou cristão? Agora é a volta de Jesus. Jesus vai voltar porque as cores se unem. Ah, as cores compartilham a culpa, elas se unem pela culpa. E aí então Jesus volta, né? Conversa de evangélico, né? O que mudou? O mundo continua contando, esperando. Conta o nome sobre ele. Porque ali atrás você vê Jesus morrer um rebelde num povinho lá no fim do mundo. Fala, coitado desse cara. Agora como que você vai duvidar? Se o tempo recontou sobre ele, ele como prometido venceu todos os deuses de todos os cantos da terra. Ele como prometido venceu todos os deuses. Será que é por causa da mídia capitalista, burguesa? E antes do mercantilismo, será que não era o monopólio cristão das grandes monarquias escravistas que hipnotizaram as pessoas com o seu poder de influência por meio da mídia, por meio da propaganda, por meio da violência, por meio da escravidão? Será que ele realmente venceu ou será que não é o próprio ser humano entrando em conflito com ele mesmo por falta de justiça? Uniu o mundo numa visão, num ponto em comum. Uniu o mundo em uma visão e criou uma visão antagonista chamada Islã, que surgiu do próprio cristianismo como uma forma de combater o cristianismo e criou guerras absurdas que acontecem até hoje. O mundo tem uma visão cristã, será? Mas o próprio cristianismo guerreia entre si, briga entre si, se matam entre si, segregam entre si, as famílias cristãs brigam entre si. Será que realmente é uma visão? Ou será que nós estamos simplesmente compartilhando a culpa e sendo pressionados por ela e aprisionados no trauma da culpa, a culpa que nós mesmos inventamos e somos influenciados a acreditar para que um sistema cristão nos controle através da culpa, por meio de manipulação emocional? E que salvou aqueles que o mataram. Se não fosse o poder cristão hoje, Israel não existia. Salvou aqueles que o mataram, mas como que ele pode salvar alguém morto? E outra, depois que Jesus morreu, tiveram as cruzadas, a Inquisição, tudo no nome dele. Mataram pra caralho, escravizaram pra caralho, estupraram pra caralho, até hoje estupram pra caralho em nome de Jesus. E ele salvou depois de morto, ele nos salvou, né? Um fantasma tá nos salvando de tudo isso aí, né? O que os muçulmanos não fariam com ele? Começou a contagem da humanidade de novo por conta do cara, né? Tudo se cumpriu. Então vocês percebem que é o mesmo momento até agora? O que nós estamos fazendo? Senão coletando os fragmentos dessa alma que se despedaçou em muitos. Aí você chama de espírito isso. A reunião da igreja. É a nossa reunião verdadeira, de alma. A reunião da igreja. A reunião da igreja? Mas então por que segregar as pessoas em uma religião? Em uma religião branca, europeia, que visa a segregação das nações, segregação dos povos, escravização das pessoas. O cristianismo é totalmente segregacionista, racista, eugenista. As pessoas são embriagadas de preconceito dentro do cristianismo. Eu falo porque eu cresci dentro do cristianismo. E quem tiver o mínimo de honestidade intelectual também percebe isso. Não é? Fazer um... Então, mas a questão é que Cristo, eu tento falar isso sem parecer blasfemo, unindo isso com Lúcifer. Cristo e Lúcifer tem aquela síndrome que todos nós temos, meio Sherlock Holmes, meio... eu posso, eu sou Deus, eu sabe aquele poder, aquela sensação de protagonismo? Sei. Como se eu... Ué, mas não era você que é seguido por várias pessoas que te consideram o Messias? Que te consideram a reencarnação de Jesus? Então, bom, pelo menos você está admitindo que tem essa síndrome de grandeza, né? Eu posso resolver tudo. Eu sei isso aqui. Meio que Deus sente, calma aí, Sherlock. Calma aí que não é feito pra isso. Então Jesus tinha essa mania por isso que a vinda é a volta. Porque Jesus tinha mania de grandeza, a mesma mania de grandeza que você, né? E foi exatamente por causa dessa mania de grandeza que ele se tornou um símbolo de morte e destruição por aí, né? Por causa da idolatria. Porque ele se transformou em um ídolo. Porque ele aceitou ser um símbolo de poder. Aceitou ser a imagem de poder. E essa imagem foi o que? Usada pela elite da época.
para controlar as pessoas. Criaram a Igreja Católica Romana com base nesse símbolo que ele se tornou. Um símbolo que foi usado para matar, destruir, estuprar e roubar. Jesus tinha isso, calma aí, falando de um jeito íntimo, assim, calma aí, eu sei que você sente isso, eu sei que você quer isso, eu sei que você quer o melhor pra todo mundo, mas tenta me entender. Então, a volta de Cristo é entendendo isso, eu acredito. É entendendo que, caramba, entendi porque meu pai limitava essas crianças. E não queria que elas soubessem o que eu sei. Entendi porque meu pai não queria... Ah, então deve ser por isso que a burguesia limita a gente, né? Deve ser por isso que os banqueiros, a elite, os latifundiários, todos eles limitam a classe inferior, não é? É por isso que eles tentam impedir que a gente tenha consciência da luta de classe. Pra gente aceitar que essa limitação que a burguesia impõe na gente é pro nosso bem, a gente é criança, né? A gente precisa de cuidados, ficar no cercadinho pra gente não se machucar, né? Por isso que eles não nos dão terras, não nos dão capacidade econômica de sobrevivência adequada, não nos dão emprego, não nos dão educação, não nos dão nada, afinal nós somos crianças. Nós não podemos ter acesso a isso, porque senão nós nos destruímos a nós mesmos, né? Então eles são os heróis, né? A elite é a heroína, porque eles cuidam de nós, tadinhas, crianças. Queria que eu mostrasse a magia dos bastidores. E eu que era achando que era Sherlock, então acredito um pouco nisso, Deus me perdoe. Mas sabe, tá vendo? Até você tá hipnotizado pela culpa, cara. Hipnotizado pela culpa. Deus me perdoe do quê? Acho que você sabe, né? Acho que você mesmo se culpa, você mesmo se julga, você mesmo se condena e fica aí pedindo perdão pra Deus, porque você mesmo é incapaz de se perdoar por causa da enorme culpa que você criou pra si, e agora você precisa de pessoas pra compartilhar essa culpa, não é? Pra fragmentar a luz, dividir a luz e compartilhar a culpa que lhe pressiona, que lhe consome o interior. E acho que isso vale pra todos nós, é um renascimento pra todos nós. De chegar nessa totalidade que a gente quer, ao ponto de anular o amanhã, porque o amanhã tem que ser Deus. Se você quer ser o amanhã e determinar o amanhã, você tira Deus da história. Só sobra escuro. Então a gente tem que ficar parado, coçando o saco e esperando que Deus dará. Deus dará um amanhã, né? A elite adora isso. A burguesia adora isso. Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Trabalha pra mim aqui agora. Amanhã eu te pago, te dou um salário no final do mês. Enquanto isso a gente vai abandonando a responsabilidade de construir um futuro e deixando na mão de quem? Da galera que te financia? Da galera que te deu terreno, terra? Da galera que te dá apoio? Da elite que te dá apoio? Escuro. Você quer ser a luz completa. Agora, se você se deixar um pouquinho no escuro pra ajudar a luz ali a existir, você tá falando, eu confio, não é a tua. Ah, sim, né? Vamos, fiquem no escuro para que eu me ilumine, para que eu brilhe. Olhem para mim e transfiram a sua luz para mim. Absorvam a minha culpa, se escureçam com a minha culpa e me iluminem com o seu amor. Aquela queimação ali vale a pena. É a fé, né? É a fé. Mas a fé de espírito era uma coisa muito sagrada, que acho que hoje, cada vez mais, as pessoas vão perdendo a chance de ter essa fé. Porque hoje vai sendo provado tudo que antes algumas almas acreditaram sem poder entender. Hoje tudo é compreensível. Hoje tudo é compreensível. A gente consegue com a matemática, com a ciência, provar... A matemática e a ciência provar o quê? Deus é fabuloso. Ao ponto de eu falar o seguinte... Ah, então a matemática prova Deus. A matemática prova a fabulosidade de Deus, né? Se a matemática não consegue nem definir a posição espacial de uma partícula. É, muito bom. Você é ateu? Senta aí, ateu. Você nega que tudo é átomo? Tudo é um mar de átomo? Você nega que o que posiciona a dança dos átomos é o observador? O ateu estudioso, né? Vai falar, não vai poder negar. Você nega que átomo é só um conceito humano inventado para tentar definir algo que ele mal compreende? Você concorda que se eu me unir aqui com meus brothers aqui, e a gente fala, tudo faz sentido, a gente vai se encontrar de uma forma em que Deus nos coloca em coesão. Tudo faz sentido? Tudo faz sentido? Faz sentido a elite estar controlando a maioria das pessoas? 1% da população acumular toda essa riqueza, um monte de latifundiário aí cheio de terra, inclusive você aí compartilhando dessa terra com eles para fazer o seu circo, para atrair almas e hipnotizar mais pessoas para que elas se mantenham estagnadas, estabilizadas e passíveis enquanto a elite oprime e escraviza. Os átomos tanto faz para eles, assim eles dançarão.
lá estaremos reunidos. Se o cara olhar e falar, nada faz sentido, tudo é uma bosta, tudo vai dar errado, os átomos tanto faz, precisa dessa sombra mesmo, da perspectiva pra quem escolheu a união. Entendeu? Até um ateu vai ter que escolher Deus se for inteligente. A união com base no quê? Com base na culpa? Vamos dividir a luz da culpa, né? Vamos dividir a luz da culpa. Essa é a união que nós precisamos. Você sente culpa e eu absorvo o seu amor. Eu vampirizo toda a sua energia vital. Inteligente. E pros átomos tanto faz, que é a desgraça lá. É. Então, Deus é tão poderoso que até aí ele vence. Até pro ateu, não precisa nem... Deus é tão poderoso que ele vence até o ateu, né? Até o ateu. Mas o que é o ateu? Por que um ateu se afirma ateu? Você acredita em Deus? Por quê? Quem te levou a acreditar em Deus? De onde veio essa ideia? Será que essa ideia de Deus realmente unifica as pessoas? Ou será que sempre foi motivo de discórdia, de guerra, de conflito? Inclusive dentro de famílias pequenas, inclusive do familiar mais próximo ali. As pessoas acabam se segregando por causa dessa ideia de Deus que vocês têm de transferência de culpa. Discussão. Então, se você chegar para um evangélico e falar isso, fala, peraí, quem que é o culpado então pelos pecados? Quem que é o culpado? Opa, a gente precisa de um culpado, a gente é viciado em culpa. Se não tiver culpa, a gente não sente prazer, né? Não precisa de culpa. Quem que fica com a culpa pelo pecado e sofre por isso? Dá pra você responder, é Satanás o culpado. Ah, claro, diabo, Satanás. Vamos culpar o Satanás, né? É um ocultista ou é um evangélico? Se decida, porque de evangélico tá cheio por aí. Inclusive essa sua igreja que você inventou agora, que não foi nem você que inventou, você é só um porta-voz da sua igreja, né? É nada mais do que uma modificação das igrejas evangélicas que já existem por aí, por toda parte, né? É a mesma ideinha furada de todas. Mesma ideinha furada de todas. Ah, transfira o amanhã para Deus, absorva a culpa, fique sentindo culpa enquanto Deus absorve sua energia vital. E para onde vai toda essa energia vital? Será que não vai para uma elite que inclusive faz parte da bancada evangélica que toma conta da política brasileira atualmente? A mesma elite que elegeu o Bolsonaro e agora está planejando dar um golpe? Será que a fazenda que você ganhou e está sendo investido e a fantasia que você está construindo aí não tem nada a ver com o golpe que está sendo dado no país há anos? A hipnose coletiva que está sendo implantada nas pessoas há anos, impedindo que elas tomem consciência da luta de classe e se tornem submissas à elite, à burguesia? Será que não é isso não? Hein? Mais uma atualização das igrejas? Da religiosidade? Ficou com a culpa, morreu porque a culpa que tudo que todo mundo fez é ele. E Cristo também não ficou com o nosso pecado, então você vai tirar que é Cristo? É Satanás então que nos redimiu. Entendeu? Tem que entender isso. Então é uma coisa só. Bom, então Satanás não pode receber a culpa, porque se ele recebe a culpa, ele está se sacrificando por nós, né? Tá nos redimindo. Então quem tem que absorver a culpa? Ah, temos que dividir a culpa entre nós. E para onde vai a energia vital? Para onde? Pelo amor de Deus, né? Bom, se diz ocultista, mas não passa de um pastor evangélico disfarçado.